definir o objetivo de seleção. Esse é um ponto fundamental não só para quem trabalha com melhoramento genético, mas principalmente para quem busca lucro na atividade pecuária. No leite é comum nos depararmos com pecuaristas que não possuem estratégia de seleção e, consequentemente, não utilizam o acasalamento direcionado para realizar correções morfológicas necessárias para maximizar o melhoramento genético e alcançar o objetivo final da propriedade. Dessa forma, é de extrema importância conhecer a conformação do rebanho. Por isso, a Alta criou o CrossMate, um programa que auxilia os pecuaristas no acasalamento dirigido dos rebanhos. Aqui comigo está a Júlia Gazzoni, técnica de leite da Alta. Júlia, primeiro, explica para quem está em casa o que é o CrossMate. Seja bem-vinda ao Pecuária em Alta. Obrigada, Renata. O CrossMate, ele começou com a ideia de que a gente ter uma eficiência produtiva em vacas longevas, férteis e saudáveis. Então, com esse objetivo, a gente começou com a ideia do CrossMate, que nada mais é trabalhar com o objetivo de um criador. Então, a gente entende qual que é a necessidade dele e, a partir disso, a gente faz o levantamento das avaliações morfológicas do rebanho, através das avaliações lineares, e, a partir disso, a gente começa a tomar conhecimento quais são as fortalezas e as debilidades do rebanho. Para quê? Para a gente poder, a partir disso, começar a fazer as melhoras morfológicas e, a partir disso, a gente começar a ter um desenvolvimento, ou seja, uma evolução da genética dentro dessa propriedade. Como que é feito isso, então? A gente, depois de fazer essa avaliação linear, a gente faz, então, o ranqueamento das fêmeas através de um índice. Então, a gente consegue ver quais são as melhores e as piores fêmeas do rebanho morfologicamente. E, claro, a gente vai selecionar os touros adequados para corrigir todas essas morfologias, ou seja, aquelas debilidades e fortalezas que a gente conheceu do rebanho, a gente vai fazer a correção dentro do acasalamento selecionado. E aí a gente vai selecionar os melhores touros. Para quê? Para a gente poder fazer esse acasalamento dirigido com foco em melhoramento. E, claro, a gente vai gerar relatórios de fácil entendimento e visualização. E, além de tudo, o cliente ele vai conseguir enxergar também qual que é a real situação da sua propriedade. Como? A gente vai mostrar um relatório bem simples, como que está a composição racial. Então, quantos animais ele tem meio sangue, quantos animais ele tem 5/8. E, claro, a gente vai mostrar qual a situação da avaliação linear desses animais dentro do rebanho dele. Então, ele vai conseguir entender quais são os pontos fortes e fracos e quais são os pontos que ele precisa melhorar. E, a partir disso também, dentro desse mesmo relatório, a gente mostra qual será a estratégia de cruzamento. Para quê? Para ele poder ver quais foram os touros selecionados, e a gente mostra também o linear desses touros selecionados, e por fim, a gente faz o resultado do rebanho futuro. Então a gente mostra para o cliente o que a gente vai gerar com essa estratégia de cruzamento, com essa estratégia de acasalamento direcionado que a gente está propondo a partir das avaliações morfológicas. Ô Júlia, é um trabalho, como se disse, é bem individual, né? Focado, específico de cada propriedade, porque hoje a realidade brasileira, muitos pecuaristas não sabem nem o que eles têm dentro da propriedade, né? Às vezes eles acham que eles têm ali 3/4, mas às vezes tem um pouco de meio sangue, então assim, isso é bom para ele realmente identificar o que ele tem na propriedade dele, né? Exatamente, Renata. Ele vai conseguir enxergar o que ele tem e para onde ele pode ir. Por quê? A gente vai estar mostrando para ele o que ele tem hoje, dentro do sistema de criação que ele tem dentro da propriedade, e a partir disso, o objetivo que ele estipular, a gente vai fazer esse acasalamento dirigido. Então, a gente está trabalhando, na verdade, com os dados reais da propriedade dele. Então, a nossa intenção com o CrossMate é exatamente essa: a gente conseguir evoluir a propriedade com o que ela tem lá dentro hoje e melhorar o quê? As condições morfológicas, porque a gente já sabe que uma vaca saudável, uma vaca fértil, uma vaca longeva, ela custa muito para a propriedade, porque se a gente tem descarte involuntário, isso fica caro, isso fica pesado. Então é muito legal você conseguir ter descartes voluntários, você ter descartes programados
em uma propriedade. E aí você consegue ter uma programação de tudo dentro desse sistema. Júlia, e o programa já acasalou mais de 20 mil vacas em 118 rebanhos, distribuídos nas regiões Nordeste, Norte e Sudeste. Qual que é o perfil dessas vacas aí que foram avaliadas e acasaladas? Então, Renata, é muito legal a gente já ter esse número, porque são só 7 meses de programa. E é muito importante a gente ressaltar também que a gente consegue, então, avaliar a composição racial de estado, de região, e com isso, o que a gente tem de benefício? A gente consegue entender quais são as possíveis melhoras em cada estado, em cada região que a gente precisa ter exatamente para ter uma produção de leite mais eficiente, uma produção de leite com mais qualidade mesmo de saúde, de fertilidade para essa vaca. E dar todo o suporte que ela precisa na questão da conformação da morfologia. Então, no norte, a gente conseguiu ver vacas com uma pelagem bem escura, uma pelagem tendendo ao escuro, justamente pelo clima. Uhum. Um arqueamento, ou seja, uma forma leiteira muito bem arqueada, com ubre bem aderido. O que significa? Um ubre bem firme, fixo. Já na região norte, a gente teve as características lineares, elas foram bem homogêneas, então elas foram bem padronizadas ali no mediano, e só que a gente ressalta a pelagem. A pelagem ela voltou, ela tendeu mais à pelagem escura. Também ressalto o tipo de sistema de criação da região e também o clima, né? Um clima muito quente. Então a gente prefere animais mais escuros. Na região sudeste, a gente também tem animais mais medianos, animais com uma conformação mais média para cada característica. E a gente ressalta o quê? A gente pode ressaltar a estatura, animais um pouquinho mais altos do que nas outras duas regiões que a gente acabou de falar. Ô Júlia, então em resumo, quais que são as principais vantagens da utilização do crossmate? Renata, a principal vantagem hoje é a facilidade de ter um relatório em mãos para se conhecer a propriedade e também para o inseminador dessa propriedade poder ter direcionamento, poder ter informação e ter ali tudo no papel, né? E outra coisa muito importante é o uso dos touros jovens. A gente cresceu muito o uso dos touros jovens com a segurança dos acasalamentos que o crossmate tem dado para a gente. Uhum. Também, ele reduz a consanguinidade, porque ele evita que touros e vacas das mesmas linhagens sejam acasalados. Então, isso que acontece muito no GIR, a gente consegue evitar com o uso do crossmate. Outra coisa importante, a gente vai reduzir, na verdade, o descarte involuntário, que eu acabei de falar dentro das propriedades. Por quê? Você vai começar a conhecer quais são as suas melhores vacas para conformação e quais são as suas piores vacas para conformação. Então, você vai começar a ter mais planejamento, você vai começar a ter seleção. E seleção é uma coisa fundamental para toda propriedade. E é o que a gente bate firme hoje no crossmate. É de extrema importância você ter um objetivo e você ter uma seleção. Porque só assim você vai ter pressão de seleção nas características e realizar o melhoramento genético propriamente dito. E o quê? Quando você faz o melhoramento genético, ele demora um tempo, ele demora em média 3 anos para começar a se expressar. Só que ele é permanente, você não perde o que você está criando ali dentro. Uhum. E para quem está em casa, o pecuarista que assistiu a gente agora, ele se interessou pelo crossmate, como que ele faz para ter acesso a esse programa? É só entrar em contato com o regional da sua região e solicitar uma visita. E aí a gente organiza tudo, uma visita bem legal, para a gente poder avaliar o rebanho, poder mostrar para ele como que está hoje todas as vacas, quais são os melhores touros, para a gente fazer as devidas correções e chegar ao tão sonhado melhoramento genético para suas matrizes. Júlia, obrigada pelas suas informações aqui no Pecuária em Alta e a sua participação. E se você aí de casa quer saber um pouquinho mais sobre o programa Crossmate aqui da Alta, entre em contato com a gente ou então procure um representante mais próximo de você.